São Luís, ele não era um santo de redoma. Ele era relojoeiro, ele era empresário e, acima de tudo, um homem de uma caridade corajosa. A sua fé não ficava restrita aos bancos da igreja. Pelo contrário, transbordava pelas ruas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a caridade de São Luís, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas como era essa caridade na prática? Para entendermos a força desse coração generoso, nada melhor do que Celina Martã, sua filha, para nos contar. Em seus relatos, Celina descreve que o seu pai não era apenas aquele que dava esmolas, mas que possuía uma caridade corajosa. Sabe aquela que não teme o julgamento dos outros? Nem mesmo o desconforto pessoal de socorrer o próximo? Pronto. Essa era a caridade de São Luís Martã. Vamos mergulhar agora em alguns exemplos impressionantes que Celina guardou em sua memória e narrou a nobreza de alma do seu pai. O primeiro exemplo: a ousadia que ignora o perigo. Celina relata que a caridade do seu pai não era meramente espiritual. Pelo contrário, ela era carregada de uma bravura impressionante. Ela afirma que se o alarme de incêndio soasse na madrugada, São Luís era o primeiro a saltar da cama e ajudar quem estivesse necessitando, enquanto outros provavelmente se enrolariam no lençol e fingiriam que não eram com ele. Ele corria em direção ao perigo onde houvesse o maior risco. Essa intrepidez de São Luís era manifesta em qualquer situação de perigo, seja para salvar alguém que tivesse em risco de incêndio, seja para salvar alguém que estivesse se afogando. Celina relata que houve situações de riscos de afogamento que São Luís ele não pensou nem na sua própria vida para ajudar o próximo. Pelo contrário, o mais importante naquele momento seria salvar uma vida. São Luís ele não calculava o custo da sua própria segurança. Para ele, amar ao próximo era colocar a sua própria vida em risco. Você já percebeu que nos dias atuais é muito difícil encontrar homens que estejam dispostos a colocar a sua vida em risco para ajudar a outros? Se você já percebeu isso, me fala aqui nos comentários. Relatos como esses contados por uma filha de um santo nos mostra que a fé prática é possível para todos nós. Se o exemplo de São Luís tocou teu coração, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as famílias. Assim você nos ajuda a levar esses exemplos para mais pessoas e manter viva a memória dos santos, que souberam amar de verdade. O segundo exemplo: a caridade que acolhe e persevera. Celina compartilha uma memória marcante na vida de Santa Zélia que deixou registrada em uma carta no ano de 1876. Santa Zélia estava com São Luís Martã e na beira da estrada encontraram um homem que estava numa situação de miserabilidade muito grande. Eles não mediram esforços, resgataram aquele homem, levaram para sua própria casa, deram comida, deram roupas novas, deram toda a assistência necessária para que aquele homem se recuperasse. Celina, nessa época, tinha 7 anos e ela relata que não esquece da aparência alegre e resplandecente daquele homem que foi cuidado por Santa Zélia e São Luís. Tempos depois, São Luís volta a reencontrar este mesmo homem numa época de um inverno muito rigoroso. Ele se encontrava descalço e tiritando de frio, mas São Luís, cheio de compaixão, não desistiu dele. Ele persistiu burocraticamente, tentando interná-lo em hospitais, em abrigos, e ninguém queria recebê-lo, mas ele continuou firme e não desistiu daquele homem. Quando parecia que não havia mais esperanças diante de tantas recusas, ele conseguiu alocar aquele homem em um local adequado, dando-lhe um final digno. E São Luís fielmente foi visitá-lo para celebrar a vitória da caridade. Este é o grande desafio de nós homens nos dias de hoje. Olhar para terceiros, principalmente aqueles que não conhecemos, e enxergar neles a oportunidade de ser caridoso com coragem. São Luís Martã, ele cuidou dos seus, mas isso não o fez negligenciar o próximo. Pelo contrário, ele abriu o coração, ele abriu a sua vida para doar-se principalmente àqueles que ele não conhecia. O que seria de nós sem a vida dos santos? Exemplos de caridade corajosa como este não encontramos tão fácil. Ah, mas temos Jesus, o maior exemplo
de caridade corajosa que nós conhecemos. Eu concordo. Jesus é o nosso maior exemplo de caridade corajosa. Mas lembrem-se, os santos foram homens e mulheres que se desprenderam do seu egoísmo para abraçar essa caridade corajosa. Vimos que as atitudes de São Luís o faziam ficar em paz por ter cumprido a sua missão. Muitas vezes, o que nos tira essa paz não é o dinheiro, não é o trabalho, e sim feridas e mágoas que carregamos. São Luís, ele nos ensina que o amor cura tudo. Se você deseja viver essa liberdade e aprender a reconciliar sua história e seus afetos, conheça a minha aula Perdão e Reconciliação. Não deixe o rancor ocupar o lugar que é devido à verdadeira caridade. Acesse o link na descrição e garanta a sua aula. Lá na descrição você também vai encontrar todo o material que eu utilizei para fundamentar este vídeo. E se você adquirir esses materiais pelo link, você está contribuindo para o crescimento e o fortalecimento desse canal. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua família.